Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre Proof of Work e Proof of Stake, que são as duas formas de validação de transações no mundo de criptoativos. Então agora vamos dar uma aprofundada no mercado de criptoativos e vamos tentar entender como é que funcionam essas validações, beleza? Vamos lá. E antes de começar, eu tenho que pedir para vocês, né? Deixa o like, se inscreve no canal, porque vocês sabem, a curtida de vocês, a inscrição no canal dá muita força para eu continuar postando vídeo para vocês. Então vamos. Então, definindo prova de trabalho. A prova de trabalho é um protocolo de transferência de criptoativos que utiliza o poder computacional do minerador para realizar problema matemático dentro da rede Bitcoin para que a transferência de um criptoativo de uma carteira A seja transferido para uma carteira B. Então vamos tentar entender um pouco melhor e eu vou tentar definir para vocês de uma forma mais simples para que vocês possam entender. A prova de trabalho, tentem usar esse nome realmente literalmente. Essa prova de trabalho, quando o minerador vai fazer a participação na transferência de um criptoativo de uma carteira A para outra carteira B, ele tem que provar que ele realmente trabalhou para fazer aquela transferência e dessa forma ser recompensado pelo sistema com uma parcela de Bitcoin. Então com a taxa de que quem está fazendo a exigência para fazer a transferência vai pagar para ele. E a prova de trabalho de que ele realmente está participando da transferência é realizar esse problema matemático. No sistema Bitcoin, esse problema matemático leva em torno de 10 minutos para ser realizado. Isso é uma coisa que já foi consenso na época da criação do white paper do Bitcoin. Ele realmente demoraria esses 10 minutos para que ele tivesse uma forma assim, de controle maior, não ser muito rápido e também não ser também muito demorado. Então eles levam em torno de 10 minutos para o computador realizar esse problema matemático, registrar o bloco no blockchain e quando aquele bloco entra no blockchain, livro de registros do Bitcoin, ele fica público e todo mundo pode acessar as informações dessa transferência. Então esse protocolo ele foi desenvolvido e criado para que ele seja mais seguro na hora de fazer a transferência para as transações. Quando o Bitcoin surgiu, esse foi o único protocolo que existia na época para fazer as transações. Então esse protocolo de prova de trabalho foi criado para poder melhorar o sistema de segurança de transferência de criptoativos ou de ativos de um ponto A para um ponto B. Dessa forma, a transferência não necessita da validação de uma terceira pessoa para fazer a intermediação desse dinheiro. Por exemplo, nos bancos, quando você vai fazer a transferência de um dinheiro da sua carteira, da sua conta para uma conta de outra pessoa, você tem que pedir uma autorização para o banco vai lá e autoriza a transferência da sua conta para outra conta que você está querendo transferir. Dessa forma, o banco é necessário nessa equação para poder fazer a transferência. Quando a gente vai transferir criptoativos utilizando a Proof of Work, a gente não precisa de um banco nem de ninguém validando, autorizando essa transação. A gente precisa que o minerador vá lá e realize esse problema matemático para que dessa forma o seu criptoativo, o seu dinheiro seja realmente e efetivamente transferido para o destino que você colocou. E por que ficou meio confuso, né? Por que parece que esse cara ainda tem poder sobre a transferência? Não, ele não tem poder sobre a transferência que você está fazendo, porque diferentemente do banco, ele não tem acesso ao dinheiro que você está transferindo. Ele só vai lá checar para ver se aquela transação está sendo feita de forma correta. No caso do banco, não. Do banco ele tem realmente acesso a todo o seu dinheiro e ele pode fazer o que ele quiser. Seja roubar aquele dinheiro ou transferir para quem ele quiser ou simplesmente dizer, não, você não vai fazer essa transferência desse dinheiro. Então o minerador ele nunca vai ter acesso à sua conta e ao seu dinheiro. O que ele vai ganhar é uma recompensa do sistema Bitcoin que vai pagar a ele alguns Bitcoins pelo trabalho que ele fez na mineração e por estar ajudando o sistema a funcionar e a rodar. E vai ganhar a taxa também que você vai pagar para ele para fazer esse trabalho e emprestar o computador dele para realizar a transferência da sua conta. Você pode dar zero para ele, nesse caso ele não vai ter incentivo nenhum de fazer a sua validação da sua transferência e você pode dar mais dinheiro para ele. Dessa forma ele vai querer fazer rapidamente a sua transação porque dessa forma ele vai pegar aquela taxa maior que você está dando para ele. E aí quando alguém solicita uma transferência de criptoativos, essa solicitação vai para uma fila e aí uma série de mineradores vão procurar a sua transação para poder validar a sua transferência. Se você estiver dando mais gorjeta para esse minerador, ele vai fazer logo a sua transferência. Se você estiver dando uma menor gorjeta, a sua transferência vai ficar, a sua solicitação vai ficar mais para trás da fila. Depois de registrada, realmente o minerador pegar a sua transferência e validar a sua transação, esse bloco vai direto para o blockchain e fica registrado e público para qualquer pessoa acessar e saber para onde foi e quanto foi transferido em criptoativos.
Lembrando que o sistema Bitcoin ele é anônimo, então você tem como saber para qual carteira foi e de qual carteira está indo aquele dinheiro, mas você não tem acesso à informação de quem é o dono daquelas carteiras. E agora falando da Proof of Stake, que é a prova de participação, vamos tentar entender como é que esse protocolo também funciona. No caso da prova de participação, não vai ter a necessidade de um computador super potente para poder realizar o problema matemático e fazer a transferência de um criptoativo. Na prova de participação, basta que você esteja no sistema e o minerador que tiver a maior quantidade de moedas guardada no seu portfólio terá o maior poder computacional. Então, nesse caso aqui, não precisa ter um computador realmente muito bom. No caso aqui, basta você ter o criptoativo que está fazendo a transferência. Então, dando um exemplo assim bem mais fácil de entender, digamos que você tem uma caneta e para fazer essa transferência do ponto A para o Então, tentando explicar de uma forma muito mais simples para você entender. Digamos que você seja um vendedor de caneta e queira vender essa caneta para algum canto ou fazer uma transferência dessa caneta do ponto A para o ponto B. O que é que você vai fazer? Para que você possa participar do processo de vender a caneta ou de transferir essa caneta daqui para lá, você tem que ter caneta para poder transferir. No caso da prova de participação, é isso mesmo. Quando você vai transferir alguma criptomoeda que utilize a prova de participação na hora de fazer o protocolo de transferências, você tem que ter aquela moeda para poder participar da transferência do criptoativo. Então, como eu falei para vocês, no prova de trabalho, você tem que usar literalmente aquele nome para poder entender mais ou menos como é que funciona. Na prova de participação também, para que você consiga efetuar a transferência do criptoativo, você tem que participar daquele mesmo ambiente do criptoativo. Então, você tem que ter aquela moeda para poder participar da transferência dela de uma carteira A para uma carteira B. Dessa forma, você realmente mata da equação a necessidade de ter um computador muito forte de gasto de energia também, porque basta que você tenha aquele criptoativo. E o minerador que possuir a maior quantidade de criptoativos dentro da sua carteira, dentro do sistema de transferências da prova de participação, vai ter o maior poder computacional, né? Então a recompensa dele aqui é pela transferência do criptoativo. Então ele vai ganhar também pelo sistema. Algumas criptomoedas ofertam o token para fazer a transferência da moeda, né? E o token que eu estou falando é o criptoativo daquele sistema. E também vai ganhar pela gorjeta que o comprador, que a pessoa que está solicitando fazer a transação vai pagar para ele para realizar aquela transferência. Então, tentando definir um pouco melhor, uma pessoa vai conseguir participar e realizar transferências do criptoativo se ele tiver criptoativo para fazer a transferência. Então entenda por que a prova de participação ela exige menos energia do que a prova de trabalho. Porque na prova de participação, o trabalho vai ser transferido para diversos mineradores. E na prova de participação, apenas um minerador vai conseguir fazer essa transferência. O minerador que tiver o computador mais potente vai conseguir fazer isso. Então há uma competição direta dentro do sistema para validar as transferências de criptoativos. No caso da prova de participação, essa competição vai ver quem tem mais criptoativos no sistema. Dessa forma, deixa o sistema um pouco melhor, porque até mesmo quem está fazendo a validação da transferência tem que ter criptoativos e desse jeito ele melhora todo o mercado, porque ele também está participando do mercado e investindo nesse mercado também. E na prova de participação ele investe no poder computacional do computador dele e muitas vezes esse minerador ele nem tem criptoativos, ele simplesmente pega esses criptoativos que ele está ganhando do sistema e também de quem está solicitando a transferência e ele transforma esse criptoativo em moeda fiduciária e dessa forma ele não participa diretamente do mercado de criptoativos, apenas fazendo a mineração e a transferência de criptoativos. Na minha opinião, a prova de participação é melhor, mais rápida e mais sustentável no longo prazo. A gente vê uma movimentação assim da maioria das empresas do mundo tentando movimentar para se tornar cada vez mais sustentáveis, né? E a prova de participação chega como uma forma bastante sustentável. O poder computacional que o Bitcoin precisa para realizar essas transferências às vezes chega a ser maior do que de alguns países pequenos como a Arábia Saudita hoje em dia. Então nós vamos ver cada vez mais moedas sendo criadas e utilizando o Proof of Stake como protocolo de transferência.
Então eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha ficado tudo muito claro na cabeça de vocês como é que funciona o Proof of Work e o Proof of Stake, a prova de trabalho e a prova de participação. Se tiver qualquer dúvida, manda nos comentários ou então vai lá no meu Instagram e manda um direct pra mim que eu com certeza vou lhe responder. Se tiver também alguma sugestão de vídeo, manda nos comentários que eu com certeza vou fazer esse vídeo pra você. Então eu vou pedir de novo, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou estar sempre postando vídeo pra vocês. Segunda-feira tem um vídeo novo, a gente não vai falar de criptoativos diretamente, mas a gente vai falar sobre o jogo que está sendo febre do momento de criptoativos também, que é o Axie Infinity. Então vamos tentar entender como é que funciona esse jogo e como é que dá pra fazer dinheiro dentro desse jogo, simplesmente por jogar e participar do jogo. Então eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima.